Mas agora a gente fala de Flamengo porque teve uma entrevista, e vai projetar um passo lá na frente. Agora que a hashtag pira aqui nesse programa. Mas coloca aí, por favor, a entrevista do Fabinho pra gente ver o que ele falou desse Flamengo. Ainda não. Culpa do Fabinho. Final de outubro. Cara, você falou do Flamengo quando nós enfrentamos eles no Mundial. Eu acho que, principalmente nós brasileiros víamos a expectativa que se criou nesse jogo para saber a força do Flamengo contra um clube grande europeu, porque na época o Flamengo estava sendo o melhor time do Brasil disparado. Acho que era a época que o Jorge Jesus estava lá. Então, até nós brasileiros queríamos ver como que seria esse jogo, qual seria o nível do Flamengo, se nós teríamos uma facilidade ou não nesse jogo. Eu não joguei esse jogo porque eu estava lesionado, mas eu lembro do jogo assistindo que foi um jogo muito equilibrado, foi um jogo decidido na prorrogação, eu acho. Então mostrou que o Flamengo naquela época estava em um bom nível. E os jogadores... Eu não fui para a convocação e depois os jogadores falavam que o time era bom, que se surpreenderam até com a presença dos torcedores na final. Até o clima esquentou um pouco ali, que eu acho que ajudou assim, para que o jogo fosse um pouco mais disputado. Então, naquele momento, o Flamengo teve uma imagem assim, muito boa que teve um nível assim, para disputar de igual para igual com um clube como o Liverpool, que tinha acabado de ganhar a Champions também. Aí, o Fabinho, ele é perguntado sobre esse jogo e é por isso que ele dá essa resposta. Há quem diga que o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool na final do Mundial. E aí a gente pensa, ainda tem uma final de Libertadores, tá? É bom a gente lembrar que a gente está pegando só um gancho dessa entrevista do Fabinho para fazer aqui uma projeção. O Atlético Paranaense está na final tanto quanto o Flamengo. 90 minutos ali para jogar. Mas, olhando esse Real Madrid, olhando a data de final do Mundial, capitão, você falou um dado assim, muito contundente no começo do programa, pensando num jogo entre essas duas equipes. Você acha que realmente dá para ter um enfrentamento? O Flamengo, ele tá montando, em cima de tudo que você disse, né, não é pro torcedor do Atlético Paranaense ficar chateado com a gente, bravo, que a gente tá colocando o Flamengo já na final, porque não é esse o caso. A gente entende que tem-se um jogo, que o Atlético tem muita capacidade, que também vai fazer um jogo muito forte contra o Flamengo, mas a gente está baseado em cima da declaração do Fabinho, da entrevista que o Fabinho deu. Então o Flamengo está se preparando para isso, né, Dani? Sim. O Flamengo tem um time muito forte, já tinha no confronto contra o Liverpool, mas falta bagagem, falta experiência, falta confrontos para o Flamengo desse nível, que dificilmente a gente vai ver, né? Enfrentando equipes com essa qualidade que o Liverpool tem, que o Real Madrid tem. Mas o Flamengo, ele se estrutura para isso. Ele se estrutura para vencer as competições aqui no Brasil, as competições da América do Sul e também para chegar bem em mundiais. Então é por isso que trouxe o Cebolinha, por isso que trouxe o Vidal, por isso que reforça o seu elenco, traz peças importantes. Então, eu acho que assim como fez contra o Liverpool, então assim, o Flamengo não foi um time que só se defendeu, como a gente estava acostumado a ver, um time que fica sofrendo durante todo o tempo, que não ataca os times europeus. O Flamengo fez um outro tipo de jogo. Existiu uma qualidade diferente, né, uma intensidade diferente de jogo. Então, isso tudo tem que ser respeitado. Mas eu acho que se o Flamengo vencer o Atlético Paranaense nesse difícil confronto, o Flamengo tem jogo sim para não só vencer o Real Madrid, mas avançar do primeiro confronto. O Flamengo já vem de uma decisão recente, então isso também dá uma casca, dá uma bagagem ainda maior, faz o jogador sentir um pouco menos essa tensão do confronto. E a gente, como brasileiro, sendo o Flamengo, ótimo, mas não sendo, a gente também cria sempre essa expectativa de que a gente pode sim fazer confrontos interessantes contra equipes europeias. Então, vamos torcer para isso. E se o Atlético avançar perante o Flamengo também e fizer um grande jogo, a torcida é a mesma, que o Atlético consiga também fazer frente, fazer um ótimo Mundial, fazer um confronto interessante contra essas equipes. Essa é a nossa torcida. Mas o Flamengo é muito preparado para isso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa lembrar, né? Sim. Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Gerson, Arão, Bruno Henrique. Sim. Mais de meio time. E o Rodrigo Caio, né? Sim, que também sim. não Rodrigo vai Caio, 7. Mais de meio time. Quase 7 de 11. Vamos lá.
Sobrou Gabriel, Arrascaeta e Everton. O Corinthians pode encarar um time? Mas hoje o Palmeiras tem pode Luiz, encarar o tem time? Pedro, né? Sim. Tem Vidal. O Flamengo pode encarar o time? Pode, mas assim, o Liverpool não é o Real Madrid, o Flamengo de 19 não é o de 22, o contexto é outro. O Flamengo de 19, para mim, jogava muito mais bola. Muito mais bola? Sim, o Flamengo de 19 joga muito mais bola. O Flamengo do Dorival joga muita bola. Num recorte de 3 meses, e nas últimas semanas a gente estava se questionando o que aconteceu, se teve alguma situação aqui, ali, troca, quem tinha que jogar, o time não estava completo. O Flamengo de Jesus, para mim, jogou muito mais bola que o Flamengo do Dorival até aqui. Flamengo de Jesus, a gente não tem como projetar. Ele foi vencedor. Esse de agora pode ser de Copa do Brasil, de Libertadores, pode chegar no Mundial. Você não sabe o que chega para fevereiro, talvez março, como deve ser março, né? O Mundial. É muito difícil traçar paralela. É claro que a pergunta é feita, é bom dizer que no ambiente de seleção e o Flamengo. Não é que é um debate no mundo hoje sobre Flamengo e Real Madrid, até porque é bom lembrar. Tem uma final, dia 29 de outubro. Foi alguém que pontualmente perguntou. Exato, mas assim... Não dá pra, eu não consigo traçar paralelo. Dani. E a resposta dele também é educada, né? É diplomática. Quantos brasileiros do Liverpool já não falaram? Respeito, trabalho interessante, o jogo foi... O Palmeiras jogou com o Chelsea, tem a infelicidade aqui, um gol na prorrogação, mas o Palmeiras jogou. O Flamengo pode jogar, isso aí é tudo perfeitamente possível. Agora, não é por conta do Flamengo e Liverpool. Sabe? Acha que voltar dizendo... A gente chegar em 2022... E usar como parâmetro... Há pouco mais de um mês da final da Libertadores, tá falando de Flamengo e Liverpool, é muita vontade de falar de Flamengo lá. Sim. Com todo respeito. É muita vontade. É o centro do mundo ali. Então... Deu uma forçada, Pedrinho? Não vou me meter no trabalho dos outros, mas não consigo chegar em 2022... A gente tá falando de Dorival, reformulação, 7 peças trocadas, um outro tipo de jogo. Como é que pode encaixar com o Atlético Paranaense? 3 meses de trabalho do Dorival. Vamos voltar pro Flamengo e Liverpool 2019, meu Deus. E é uma outra equipe que o Flamengo ou o Atlético Paranaense que eles irão enfrentar, né? É uma outra equipe. É um outro tipo de futebol, uma outra forma de jogar, não é um time tão intenso como era o Liverpool naquele momento. Esse é um ponto interessante, porque assim, se o Liverpool parecia melhor tecnicamente, quando você pensa em conjunto, em intensidade, em encaixe, esse Real também sabe o que é decisão e se refaz dentro delas de maneiras incríveis, né? Nós estamos falando de um time que fez uma Champions League com viradas absurdas. Viradas quando você menos esperava, eles iam lá e viravam os jogos assim. Tá pensando nesse exercício, então, seria mais fácil ou mais difícil que jogar contra aquele Liverpool enfrentar esse Real Madrid? Esquece o Flamengo. Enfrentar esses times. Não tem mais fácil, mais difícil. É mais difícil. Eu acho que o jogo mais difícil é o primeiro, antes do enfrentamento da final. É o primeiro, porque aí ele tem uma expectativa. Tem um nervosismo. Porque assim, você vai para a final com o Real Madrid, favorito é o Real Madrid. Perder para o Real Madrid nunca é casa, né? Acabou, você tá ali, você perdeu para quem? Para o Real Madrid. Agora, tô ali, primeiro jogo. Contra quem que deve ser o primeiro jogo? Pode ser com um monte de gente, pode ser com o Al Hilal, isso. Monterrey. Você fala assim, é o nervosismo da expectativa, né? Você não sabe como é que você vai se comportar. Às vezes você acorda com um dia ruim, às vezes os caras dão um chute no gol, a bola vai lá, né? E entra. Você não sabe. Eu acho que a tensão, o nervosismo, ela é muito maior no primeiro jogo. Porque no segundo você já entra sabendo qual é o adversário. Você já sabe, vou enfrentar o Real Madrid. Modric, Vinícius, Rodrigo, Benzema. Você já sabe o teu adversário. Não é um choque perder, né? Agora, perder é natural. Agora, semifinal, o nervosismo é muito grande. Por mais que a gente menospreze muitos times mexicanos também. Quando você parte para o debate, você fala em final. Calma, aqui, ó. Isso é o mais... Tem um primeiro ali jogo. É o mais complicado. Jogar na final, eu iria adorar jogar contra o Real Madrid. Ou correr pra caramba. Porque você tem que correr. É o time que o cara joga a bola aqui, a bola ali, a bola ali. O que joga o tal de Modric... É impressionante o que esse cara joga. Você pega o Vinícius na beirada ali? Sim, então assim... Mas no Real o Vinícius joga? Eu acho que é só o primeiro jogo. Segundo, a final, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Vocês lembram quando foi o jogo São Paulo e Liverpool também? Que o São Paulo... Quem foi o melhor jogador em campo? Rogério Ceni. Tem uma defesa dele que ele vai buscar uma bola lá no ângulo, assim, uma coisa absurda. Mas o jogo em si só deu Liverpool. E o São Paulo ganhou. Mas o Flamengo está se estruturando, Zé, para passar por essas situações.
Quando a gente vê o Flamengo se reforçando tanto, o Flamengo em finais seguidas de Libertadores, então 2019 está um pouco distante, mas é uma experiência que já foi vivida por muitos desses atletas. Sim, não, mas então, assim, o Flamengo, ele contrata, ele se reforça, ele amplia a estrutura para realmente quebrar mais essa barreira. Aí eu acho que então, essa pergunta do cara vale. Vai chegar um momento... No contexto vai geral, chegar em um momento que o Flamengo vai falar assim, pô, a gente não vai mais se assustar com o primeiro jogo, porque a nossa estrutura, o nosso time é muito mais forte do que esse adversário que a gente vai enfrentar nessa primeira rodada. Então, aí... esse é o movimento do Flamengo. Não, eu e aí, entendo, se você repete novamente uma final de Mundial, que a gente está colocando o Flamengo pela questão do Fabinho. É o movimento de primeira fase da Libertadores hoje? O Flamengo hoje... Eu acho que é um pouco mais, mas é um pouquinho mais. Não, construção de você falar, bom, o Flamengo, se o Flamengo chegar, por exemplo, esse primeiro passo já não vai ser tão assustador. Sim. Já é um time mais preparado para isso. E aí, quando você passa desse caminho mais fácil, você também dá um sinal para os europeus de que, bom, a gente está se preparando cada vez mais para esse confronto. Eu acho que isso é legal. Ué, e aí a gente também, né, Capitão, mas o problema é o seguinte... puxa um pouco pro lado de cá, espera que o jogo seja cada vez mais intenso, mais forte, do nosso lado também. O Flamengo, assim, o que eu coloco é isso, o Flamengo está se preparando para isso. Acho que o Capitão está colocando na verdade, que assim, seria mais fácil para o... Esquece o adversário. Para o Flamengo jogar um Mundial agora, por já ter ido recentemente, do que para o Furacão, que se ganha uma Libertadores e chega... Isso sim, é normal. Mas vale lembrar o que o Pedro falou. São 7 novos jogadores. O Vidal, se o Vidal estivesse tão bem, o Vidal estaria na Europa. O Cebolinha... E nem é titular, né? Ele fala isso também. O Fabinho, na entrevista, ele fala isso. Qual é o Cebolinha? É o Cebolinha que voltou? O Cebolinha que está jogando hoje no Brasil não é o Cebolinha da seleção brasileira. Ele não é o Cebolinha que se espera. Se esperava mais dele. Então, mas o Flamengo contratou, Zé. Sim. O Flamengo, quando o Flamengo vai atrás do Cebolinha, ele vai atrás daquele Cebolinha. Aí já que o cara está rendendo, já é um problema, uma coisa mais particular Fábio, mas dele. eu tô fazendo uma projeção. Vai atrás, ele vai atrás de um jogador que é para ser titular absoluto, que é para fazer frente em grandes jogos. Mas eu estou fazendo uma projeção em cima de um possível jogo contra o Real Madrid. Os movimentos do Flamengo. Os movimentos do Flamengo foram perfeitos, tanto que nós falamos aqui, o mercado do Flamengo nessa última janela foi sensacional, porque sai o Bruno Henrique e entra o Cebolinha. Sim. Sai o Andréas Pereira, entra o Vidal. Você tem ali uma compensação em termos de experiência do Vidal, porque o Andréas Pereira é intensidade. O cara jogava, eu acho que ele era muito intenso, durante 90 minutos corria o tempo todo. Sai o Bruno Henrique, que no meu modo de ver é mais jogador que o Cebolinha. É mais jogador. Isso é legal, é mais jogador que o Cebolinha. Para mim é mais jogador, ele é mais decisivo. Esse Cebolinha a gente não sabe. A gente não sabe ainda. Ele não conseguiu jogar. Eu acho ele mais decisivo, mas o Cebolinha talvez seja mais técnico. Mas a técnica, se não te ajuda a decidir, não adianta nada. Tem vários jogadores que são técnicos e não conseguem decidir jogos. O Bruno porque o Bruno também acho, eu concordo. O Bruno, a camisa do Flamengo pro Bruno, impressionante como fez. O Cebolinha também, né? O Cebolinha no Grêmio, né? O Cebolinha na seleção brasileira. Se pegar o Cebolinha... Acho que não é esse de hoje, né? É isso que o Zé tá falando. Não, é isso que eu tô falando. Eu tô falando da história, né? Esse Cebolinha a gente não sabe ainda. Cebolinha que o Flamengo pode ser que lá na final, não sei se nós estamos falando sobre a entrevista do Fabinho, não é? Por possibilidade de uma final de um Mundial com o Flamengo envolvido. O torcedor atleticano não ficar bravo, que ninguém está dizendo que o Flamengo já passou. Nós estamos respondendo a entrevista do Fabinho. Nós não sabemos qual é o time que vai lá, como vai chegar. Como vai chegar esse time? Como é que vai chegar o Cebolinha? Teve não sei se o Fábio tem as fontes, né? Não como você. Me parece que o Fenerbahçe fez uma oferta pro Gabigol. Gabriel. Tem sondado há tempo, né? A gente não sabe o que pode acontecer, você não sabe se pode voltar. O Davi Luiz vai ser o jogador aqui do futebol brasileiro ou o Davi Luiz... O Flamengo pode contratar algum outro grande jogador para esse... Mas a experiência tem, né? Ou o Davi Luiz vai ser... mas a experiência do Davi Luiz vai contratar 3 novos jogadores. Vai contratar 3... Eu não sei se a experiência... Assim, é isso. Qual a experiência do Davi Luiz? O Davi Luiz demorou... A experiência de Europa, de seleção. Não, Dani, não é isso que eu estou dizendo. Mesmo assim, com toda essa experiência, o Davi Luiz, até a chegada do Dorival Júnior, tinha problemas seríssimos. Sim. Tinha problemas seríssimos. E ele é um jogador experiente. A experiência dele poderia transformar a dificuldade em uma facilidade maior. Posicionamento, tempo de bola, a hora de dar o bote no jogador adversário. O Andréas Pereira levou culpa de 2 gols por conta do Davi Luiz.
Só lembrar, o André perderam uma bola contra o Vasco no campo do Vasco. O jogador do Vasco partiu. O Davi Luiz, ao invés de matar a jogada, esperou até entrar na área. E a hora que tinha que dar o bote no cara, ele não deu o bote, ele correu para a diagonal. Entendeu? Então, assim, tem um outro gol também. Aí, quando o Dorival Júnior chega, vem cá, vou colocar 2 jogadores de proteção, nosso time não vai fazer. Teve uma mudança. E mesmo assim, eu acho que ainda o Davi Luiz tem que jogar um pouco mais, porque a expectativa gerada sobre ele, criada sobre ele pela carreira justamente, era uma expectativa maior. Eu acredito, para mim era uma expectativa maior. Eu esperava mais do Davi Luiz, porque eu vi ele jogando partidas fantásticas, né? Então, assim, nós não sabemos, é como o Pedro falou, a projeção, ninguém sabe nem como o Real Madrid vai chegar. Por causa de uma Copa do Mundo. Porque Copa do Mundo, ela define várias coisas. Janela de contratações, o cara que se destaca. Março, né? Março tá... a gente não sabe. O João Gomes também tem um monte de... Você não sabe como é que o João Gomes pode ir pro Real. Pode ir pro próprio Real. Você não tem data definida para o Mundial, você não tem local definido para o Mundial, você tem projeção. Você sabe que a FIFA tem a ideia de fazer. Então, assim, é difícil. E eu acho legal, que agora o Fabinho falou, voltar, mas assim, é muito... Se eu não me engano, esse acho que é o último Mundial com esse formato, né? No próximo... já... Aí no próximo já vai ser mais complicado. Agora ou nunca, Zé. O último já era para ser o último. Agora dizem que é o último. Senão fica difícil. Tá bom, dito isso, placar para Flamengo e Real Madrid. Que isso? Mentira, vamos fazer um intervalo. Ai. Intervalo no Futebol 90. Na volta a gente vai Mentira, 1 a 0 Flamengo. Baseado no campo, né? Mentira.